Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Dos Apóstolos, capítulo de número 28, e o verso de número 3 a seguir. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 3. Quem achou pode dizer amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vídeos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que escapar do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum encontro sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo a palavra que eu preciso ouvir, não a que eu quero ouvir. Amém? O tema da mensagem de hoje é: Deus cuida de nós. Pode colocar a porta. Aleluia. Deus, Ele cuida de nós. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que vai traçar uma das passagens da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós bem sabemos que ele é aquele cujo qual, louvado seja Deus, o Senhor o chamou, louvado seja Deus, o qual ele passa, louvado seja Deus, de perseguidor a ser perseguido. E nessa passagem da vida dele, Paulo está preso, condenado, louvado seja Deus, e ele está num navio, aonde nesse navio, segundo a Bíblia, havia com ele mais 255 pessoas, e ele estava sendo levado, louvado seja Deus, para o seu julgamento em Roma. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando, louvado seja Deus, ele estava sendo levado, louvado seja Deus, para aquele julgamento, o texto sagrado vai dizer que Paulo, louvado seja Deus, estava dentro daquele navio, louvado seja Deus, e aquele navio, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, trombar ali com uma, louvado seja Deus, em uma ilha, e aquele navio, louvado seja Deus, ele vai se despedaçar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no texto, louvado seja Deus, que Paulo e aquelas 255 pessoas que estavam com ele no navio, louvado seja Deus, agora, louvado seja Deus, eles estão prestes a naufragar. Eu gosto, louvado seja Deus, da analogia, louvado seja Deus, da nossa vida espiritual, da vida cristã, como um barco. Porque, louvado seja Deus, o barco, louvado seja Deus, louvado seja Deus, ele tem alguns níveis ou algumas situações do barco que se parecem muito com a minha vida e com a sua vida. A primeira, louvado seja Deus, é o barco ancorado. É quando, louvado seja Deus, nós estamos em um lugar, louvado seja Deus, aonde o barco, onde você, louvado seja Deus, o barco ele está na água, mas ele está ligado na terra, ou ele está ligado, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, dentro. Então, nós podemos estar na água e na terra ao mesmo tempo. Louvado seja Deus, a água, ela vai falar, louvado seja Deus, de um lugar de dependência de Deus. A terra vai falar de um lugar, louvado seja Deus, das coisas naturais da minha vida e na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo para você? Louvado seja Deus, para mim nessa noite, que nós temos que, louvado seja Deus, que nós temos que, o nosso barco, louvado seja Deus, ele tem sempre que subir de nível. Que barco ele não foi feito para ficar ancorado. Barco ele não foi feito
estar em alto mar. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra de Deus para a tua vida. Eu vim aqui dizer para você que Deus, Ele quer que o teu barco ele suba de nível. Ele quer que o teu barco, louvado seja Deus, que ele não fique ancorado, mas que ele comece a navegar. Qual é a simbologia de um barco ancorado? A simbologia de um barco ancorado, louvado seja Deus, é aquele barco, é aquela pessoa, louvado seja Deus, que ela não está, louvado seja Deus, que ela não se decide em viver no mundo espiritual, louvado seja Deus, e nem no mundo, louvado seja Deus, e nem na vida terrena. É aquela pessoa que ela não decide ser, louvado seja Deus, porque a uma hora ela está, louvado seja Deus, no barco, outra hora ela está na terra. Mas Deus, louvado seja Deus, quando para fazer um milagre na minha vida e na sua vida, Ele precisa que o seu barco seja desligado da terra. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o barco que Paulo estava, ele estava em alto mar. Paulo estava lá dentro, caminhando, louvado seja Deus, para ter um julgamento, que com certeza Paulo seria condenado. Mas a Bíblia diz que naquele momento, quando aquele barco, louvado seja Deus, quando o barco estava em alto mar, Deus providenciou um milagre sobre aquele barco. O segundo nível do barco é o barco, louvado seja Deus, que ele está, louvado seja Deus, em águas rasas. Se acontecer alguma coisa em águas rasas, dá para você nadar. Dá para você, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, você tem que caminhar, louvado seja Deus, porque ainda está no raso. Para quem já foi na praia, ou para quem já foi, louvado seja Deus, em alguma colônia de pescadores, louvado seja Deus, quando aqueles pessoas vão usar, dependendo daqueles barcos menores, louvado seja Deus, eles empurram o barco, louvado seja Deus, até um certo tempo, louvado seja Deus, em águas rasas, para depois subir no barco. Porque senão eles podem ligar o motor, e o motor, louvado seja Deus, ficar preso na areia. Louvado seja Deus, o que eu quero dizer com isso? Que nós muitas vezes empurramos o nosso barco até as águas rasas, mas não vamos com o nosso barco em alto mar. Louvado seja Deus, aonde você pode caminhar, aonde ainda você pode voltar atrás, mas Deus, Ele quer que o teu barco suba de nível. Ele quer ver o teu barco em alto mar, para que Ele possa realizar um milagre. Em águas rasas, você pode voltar para a terra em qualquer momento. Em águas rasas, você pode voltar para a terra, louvado seja Deus, a qualquer momento. Mas o terceiro nível do barco, louvado seja Deus, é quando ele está em alto mar. É quando, louvado seja Deus, o barco, louvado seja Deus, quando você olha para um lado, louvado seja Deus, quando você olha para outro, e só tem, louvado seja Deus, água. E você, louvado seja Deus, não conhece a profundidade daquelas águas. Mas sabe o que Deus mandou eu vir aqui dizer para você? Louvado seja Deus, que quando o seu barco está em alto mar, louvado seja Deus, é quando você está totalmente dependente de Deus. Porque você não conhece, eu não conheço, mas diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que todas as águas dos mares cabe, louvado seja Deus, na palma da mão de Deus. Ah, Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite, seu barco pode estar em alto mar, louvado seja Deus, você, louvado seja Deus, não está mais dependente de ninguém dessa terra, de ninguém, louvado seja Deus, dessa terra. Agora você está totalmente dependente, louvado seja Deus, do Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, louvado seja Deus, eu estou cuidando de você em alto mar. Você não conhece, louvado seja Deus, a profundidade desse mar. Você não conhece, louvado seja Deus, mas Deus está dizendo, eu conheço e estou cuidando de você. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus permitiu que o barco de Paulo, louvado seja Deus, naufragasse, que o barco de Paulo se partisse. É o que acontece muitas vezes comigo e com você. É o que acontece muitas vezes com o nosso barco. Tem provas, louvado seja Deus, que nós pegamos elas com as nossas próprias mãos. Mas tem provas que Deus permite na nossa vida. Pastor, mas por que Deus permite prova na nossa vida? Por que Deus nos permite que nós sejamos provados? Por que Deus Ele permite que muitas vezes coisas acontecem? Porque, louvado seja Deus, tem momentos da nossa vida que Deus Ele vai querer nos livrar, não, louvado seja Deus, da prova, mas Ele vai nos livrar na prova.
Tem momentos da nossa vida que Deus vai querer, louvado seja Deus, que Ele vai fazer o livramento, é no meio da provação, é no meio, louvado seja Deus, da luta. Deus permitiu, louvado seja Deus, que Paulo, ou que o barco de Paulo, louvado seja Deus, ele fosse, louvado seja Deus, estraçalhado, a ponto, louvado seja Deus, de ninguém poder ficar dentro do barco. Muitas vezes isso vai acontecer na minha vida, isso vai acontecer na sua vida. Vai haver momentos que o nosso barco vai se quebrar, e não vai ser, louvado seja Deus, e vai ser em alto mar, e vai ser, louvado seja Deus, no momento em que nós estamos totalmente dependentes de Deus. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite é: Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você. O texto vai dizer, louvado seja Deus, que o barco se quebrou. Talvez você e eu estamos vivendo um momento de barco quebrado, mas o texto deixa bem claro que nenhuma daquelas pessoas, louvado seja Deus, sofreu dano algum, que todos eles chegaram à margem são e salvos. O texto mesmo vai dizer, se você ler aqui, você vai ver que vai dizer que uns chegaram pendurados em tábuas, outros chegaram a nado, outros chegaram, louvado seja Deus, ali arrastado, mas todo mundo chegou são e salvos. Sabe o que Deus está dizendo? Isso daí não é para o teu mal, isso daí, louvado seja Deus, eu estou fazendo, é simplesmente para que eu possa fazer um milagre na tua vida. Isso não vai destruir a tua vida, você vai chegar, louvado seja Deus, à margem são e salvo. Isso não vai destruir o teu casamento, isso não vai destruir, louvado seja Deus, a tua família, isso não vai destruir, louvado seja Deus, o teu lar. Não, louvado seja Deus, Deus vai te tirar dessa situação, são e salvo, diz o Senhor, aleluia. O texto diz que Paulo, louvado seja Deus, e aquelas 255 pessoas chegaram à margem. Que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando eles chegaram, eles descobriram que eles estavam numa ilha chamada Malta. Aquela ilha, louvado seja Deus, ela era cheia de pessoas bárbaras, ou de bárbaros, pessoas, louvado seja Deus, ali, podemos dizer assim, de índole duvidosa. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali, aqueles bárbaros, louvado seja Deus, acolhem eles. E a Bíblia diz que eles fazem uma grande fogueira. E Paulo, ele se propõe em ir buscar, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, a lenha, para botar mais fogo naquela fogueira. Sabe o que Deus está dizendo quando eu leio esse texto e eu começo a ver aqui? Eu aplico isso para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus, que nós precisamos para que a nossa vida possa, louvado seja Deus, para que o nosso altar ele possa cada dia dar mais, louvado seja Deus, podemos dizer assim, mais fogo, mais unção. Nós devemos buscar mais lenha. O que é lenha, pastor? Palavra de Deus é lenha, oração é lenha, jejum é lenha, louvado seja Deus, tudo para que haja, louvado seja Deus, ali a Bíblia diz que aquela fogueira, louvado seja Deus, para eles queriam que aquela fogueira tivesse mais fogo, para que aquela fogueira tivesse mais, louvado seja Deus, que as chamas fossem maiores, louvado seja Deus, eles foram buscar lenha. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, para que Deus possa nos usar mais, para que Deus possa fazer mais milagres na nossa vida, para que Deus possa, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, obras grandiosas na nossa vida, e através da nossa vida, nós precisamos buscar mais lenha, nós precisamos orar mais, nós precisamos ter mais interesse pela palavra, nós precisamos buscar mais a presença de Deus, gastar mais tempo com a palavra de Deus, gastar mais tempo orando ao Senhor. Mas muitas vezes, louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Quando você começa, louvado seja Deus, a buscar mais lenha, ele vai tentar impedir você. A Bíblia diz que quando Paulo estava catando as lenhas, louvado seja Deus, uma víbora mortal grudou na mão de Paulo.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus, eu quero deixar algo aqui para você bem ciente. Louvado seja Deus, Deus é um Deus de vitória. Deus é maior do que qualquer víbora, Deus é maior do que qualquer demônio, Deus ele é maior do que qualquer pessoa, mas mesmo assim, o inimigo das nossas almas, ele vai se levantar contra a gente. Porque, louvado seja Deus, eu sempre uso essa frase, ou esse texto, para dizer, louvado seja Deus, que nós, o inimigo, ele não tem medo de alguém, louvado seja Deus, que fala bonito, de alguém que canta bonito. Ele não tem medo de alguém, louvado seja Deus, formado, letrado. Ele não tem medo de alguém que usa terno, que usa gravata. Ele não tem medo, louvado seja Deus, das irmãs, louvado seja Deus, que usam aquele saião até no pé. Louvado seja Deus, ele não é disso que o inimigo tem medo. Sabe o que o inimigo tem medo? É de alguém que vai buscar lenha, é de alguém que dobra o joelho para orar, é de alguém que lê a palavra, é de alguém, aí ele fica com medo. E a intenção dele, louvado seja Deus, é parar essa pessoa de qualquer maneira, é parar essa pessoa de qualquer forma, é fazer com que essa pessoa não ore mais, que ela não leia mais a Bíblia. Louvado seja Deus, ele vai que essa pessoa não busque mais a presença de Deus. Era o que ele queria fazer com Paulo, ele queria parar Paulo, mas quanto mais, louvado seja Deus, o inimigo se levanta, mas se você permanecer firme no propósito que você fez, louvado seja Deus, ele vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém que crê e pode dar glória a Deus nessa noite? Aí o inimigo mandou uma víbora para morder Paulo. Eu não sei qual é a víbora que o inimigo tem mandado para te morder. Eu não sei qual é, louvado seja Deus, a pessoa que o inimigo está tentando te usar para te desanimar. Eu não sei qual é, louvado seja Deus, a pessoa que o inimigo está usando, louvado seja Deus, para tentar te tirar da presença. Eu não sei qual é, louvado seja Deus, a circunstância, a situação. Eu não sei qual demônio que muitas vezes talvez está soprando no teu ouvido, dizendo: ei, louvado seja Deus, para que você não permaneça na presença. Mas Deus te trouxe para esse culto para te alertar e dizer: é víbora, está tentando te parar, mas se você continuar na presença, louvado seja Deus, ele não te derruba. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo, louvado seja Deus, ele estava, louvado seja Deus, naquela situação, e as pessoas que estavam em volta de Paulo falaram: agora ele vai morrer, ele vai inchar, alguma coisa vai acontecer, o veneno dessa víbora é mortal. Mas sabe o que a Bíblia diz que Paulo fez? Paulo, louvado seja Deus, pegou aquela víbora e colocou ela no fogo, balançou ela assim, que estava grudada na mão dele, louvado seja Deus, e balançou ela, louvado seja Deus, colocou no fogo. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Que nenhuma víbora resiste ao fogo do Senhor. Nenhuma víbora, louvado seja Deus, vai permanecer. Louvado seja Deus, ela pode até te morder. Ela pode, louvado seja Deus, até, louvado seja Deus, louvado seja Deus, grudar em você. Mas se você colocar fogo nela, ela vai ter que sair. O inimigo pode até lançar alguma seta, mas se você colocar fogo nele, ele vai sair. O inimigo, ele pode até fazer algum mal, tentar algum mal contra a sua vida, mas se você tiver, louvado seja Deus, com a tua vida incendiada pela presença do Espírito Santo, se a sua vida estiver cheia da presença do Espírito Santo, ele vai ter que bater em retirada. Olha o que o texto diz. Nada aconteceu com Paulo. Todo mundo ficou esperando, louvado seja Deus, Paulo morrer. Todo mundo ficou esperando, louvado seja Deus, Paulo inchar. Paulo cair ali morto a qualquer momento. Talvez tenha alguém esperando a tua derrota. Talvez tenha alguém esperando, louvado seja Deus, você. Louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, cair. Você pode deixar, não pode deixar. Louvado seja Deus, muitas vezes você pode estar esperando, louvado seja Deus, alguém. Louvado seja Deus, fazer... Alguém deve estar esperando a tua derrota, mas Deus está dizendo, louvado seja Deus, Pai, pode mandar colocar um banquinho, pode, louvado seja Deus, colocar uma rede, pode esperar, pode mandar colocar, louvado seja Deus, um banquinho, louvado seja Deus, pode mandar, louvado
ser glorificado na tua vida. O texto diz, vai ser Deus, que esse milagre se espalhou por toda a ilha. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que aqueles homens falaram: esse cara só pode ser um Deus. Porque uma víbora dessa, vai ser Deus morder ele e ele não morrer. Ele não era um Deus, mas ele era filho de Deus. Eu vou repetir, ele não era um Deus, mas ele era filho de Deus. E filho de Deus, louvado seja Deus, a víbora pode até tocar, mas ela não mata. Filho de Deus, a víbora pode até tocar, mas ela não faz cair. Filho de Deus, a víbora pode até tocar, mas louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que pode até morder, mas não vai fazer dano algum. Eu vim aqui nessa noite profetizar. Louvado seja Deus, o inimigo pode enviar víboras contra a tua vida, mas se você estiver na presença de Deus, Deus está cuidando de você. O texto diz que o milagre, louvado seja Deus, aconteceu na vida de Paulo. O texto diz, louvado seja Deus, que chegou em toda a ilha. E naquela ilha vivia um homem muito rico, que ele era uma espécie de prefeito, governador daquela ilha. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aquele homem chama Paulo para conhecer. Aquele homem, louvado seja Deus, ele chama Paulo, louvado seja Deus, para conhecer a Paulo por causa do milagre que havia acontecido na vida de Paulo. E a Bíblia diz que dentro da casa daquele homem, ele tinha o seu pai enfermo, à beira da morte. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, Deus está perguntando: o que é que você tem à beira da morte dentro da tua casa? O que é que você tem, louvado seja Deus, que você já está dizendo: olha, já está perdido. Já está, louvado seja Deus, ali, já está, louvado seja Deus, está aí, eu acho que não vai ter mais jeito. Deus não te trouxe para esse culto à toa. Deus, ele te trouxe para esse culto para dizer para você aquilo que você pensa que está perdido dentro da sua casa, seja na tua casa espiritual, ou seja dentro da tua casa material. Deus está mandando dizer para pessoas aqui nesta noite que Deus, louvado seja Deus, ele está dizendo para você que Deus, ele está visitando aquilo que você acha que está perdido. Talvez você está aqui e tem alguém lá na tua família que você diz: esse está perdido. Louvado seja Deus, esse não tem jeito. Talvez você tenha algum sonho que você trouxe para o culto desta noite, dizendo: esse sonho não vai se realizar. Deus te trouxe para esse culto para dizer para você, louvado seja Deus, que ele tem poder para realizar. Públio tinha um pai que estava à beira da morte, mas Paulo chegou. Louvado seja Deus, eu quero dizer para você nesta noite: você pode ter alguma coisa que você já está dizendo que não tem mais jeito, que você já está pronto para enterrar. Deus me trouxe aqui para dizer para você: Jesus chegou nesse sonho, Jesus está chegando no coração dessa pessoa, Jesus está chegando sobre essa vida, Jesus está chegando sobre esse projeto, Jesus está chegando sobre essa situação. Louvado seja Deus, para mudar a história da tua vida. Jesus está chegando para mudar a história. Paulo, louvado seja Deus, ora por aquele homem. E aquele homem, louvado seja Deus, ele se levanta imediatamente da cama. Que a Bíblia diz que um milagre, louvado seja Deus, aquele milagre agora, aquela notícia corre por toda a ilha. E as pessoas começam a vir à casa de Públio para receber a oração de Paulo. Eu vou lançar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. O teu milagre vai virar notícia. Eu vou profetizar novamente. O teu milagre vai virar notícia. O teu milagre vai virar notícia. Louvado seja Deus, pessoas vão chegar para você e vão perguntar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Como que você conseguiu? Como é que você chegou? Como é que você chegou dessa maneira?
vida. Como é que aconteceu na tua vida? Louvado seja Deus, você vai mudar o ambiente da tua família. Um milagre, louvado seja Deus, que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja Deus, Ele vai mudar a história, vai mudar o ambiente onde você vive, vai mudar o ambiente da tua casa, vai mudar o ambiente, louvado seja Deus, aonde você mora. Os teus vizinhos vão começar a te ver de forma diferente, os teus familiares vão começar a te ver de forma diferente, porque Deus, louvado seja Deus, Ele vai fazer um milagre extraordinário, e muitos vão chegar até você, e através do milagre que Deus vai fazer na tua vida, do testemunho que Deus vai gerar na tua vida, louvado seja Deus, você vai ganhar almas ao Senhor. O texto diz, louvado seja Deus, que quando aquela ilha foi modificada através da vida de Paulo. E agora, o texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que depois que Públio foi abençoado, a vila foi abençoada. Pode deixar aqui. Depois, louvado seja Deus, que Paulo foi abençoado, que Públio foi abençoado, Deus tinha o cuidado da tua vida de Paulo. O texto, versículo 10, vai dizer assim: e os quais nos distinguiram, e também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram todas as coisas necessárias. Sabe o que o texto, sabe o que Paulo está dizendo aqui no versículo 10? Que depois de tudo isso que Deus fez, eles precisavam continuar a viagem. E Públio, aquele que foi abençoado, os bárbaros que viram o milagre na vida de Paulo, os moradores da cidade que foram abençoados, agora Deus falar, vocês vão continuar a viagem? Então está aqui, Públio dá um barco novo. Louvado seja Deus, e ali, ele e aqueles moradores, aqueles bárbaros começam a abastecer, louvado seja Deus, um navio, para eles continuarem a viagem. Sabe o que Deus está dizendo para você? Louvado seja Deus, que Deus, depois do barco ter naufragado, depois, louvado seja Deus, de muitas situações, talvez que você passou, Deus está te dando um barco novo, Deus está te dando um barco novo para você poder navegar. Deus está te dando um barco restaurado, vai vir, louvado seja Deus, abastecido. Deus está trocando o teu barco nesta noite. Pastor, bateu, pastor, arranhou o meu barco, pastor, louvado seja Deus, o meu barco se quebrou, mas Deus está dizendo, eu sou Deus que dá o barco novo. Deus, que é isso, pastor? Deus está dizendo que Ele vai mudar a história da tua vida, Ele vai, louvado seja Deus, essa viagem não acabou. Você diz, talvez achou, louvado seja Deus, que ia terminar, louvado seja Deus, do jeito que está, mas Deus está dizendo, eu tenho um barco novo, eu tenho um barco novo, eu tenho um barco novo, aleluia, aleluia. Deus tem barco novo para você nessa noite, Deus tem um barco novo para a tua história nessa noite. Deus, Ele tem um barco novo para você nessa noite. Se você acredita, levante a tua mão, dê glória a Deus. Deus está dizendo, eu tenho um barco novo para você. O teu pode ter estragado, o teu pode ter naufragado, o seu pode ter, louvado seja Deus, se deteriorado, o seu pode estar, louvado seja Deus, furado, mas Deus está dizendo, eu tenho um barco novo, eu tenho um barco novo. Deus está dizendo, eu sou o Deus que toca o barco, louvado seja Deus, para a tua viagem continuar. Oh, aleluia. Paulo está dizendo assim, se você ler versículos abaixo, você vai encontrar o texto dizendo que Deus, louvado seja Deus, Ele, que aqui, melhor que Paulo, ele chegou, louvado seja Deus, a Roma. E sabe o que Deus está dizendo? Você vai chegar no seu destino. Eu vou profetizar e vou terminar a mensagem dizendo
Deus está dizendo para você: você vai chegar no teu destino, você vai chegar no teu objetivo, você vai chegar, louvado seja Deus, no final dessa história, você vai chegar, louvado seja Deus, de barco novo, você vai chegar, louvado seja Deus. Talvez alguém poderia dizer, louvado seja Deus, a Bíblia diz que eles ficaram alguns dias, louvado seja Deus, naquele lugar, então o barco não chegou, louvado seja Deus, na data que eles tinham programado. Alguém, talvez a notícia chegou lá em Roma dizendo: o barco naufragou, mas de repente, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles agora vão chegando no porto, louvado seja Deus, e vão atacando de barco novo. Eu vou profetizar, louvado seja Deus, alguém está dizendo: o barco dele já naufragou, o barco dela já naufragou, mas sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, vão se surpreender, porque você vai chegar de barco novo, você vai chegar de barco novo, você vai chegar de embarcação nova. Alguém pode estar dizendo: o barco dela já naufragou, louvado seja Deus, mas vai chegar de barco novo. Alguém pode estar dizendo: olha, a família já acabou, louvado seja Deus, mas você vai chegar, louvado seja Deus, com a família mais renovada do que nunca. Alguém pode dizer: louvado seja Deus, vai acabar em divórcio, louvado seja Deus, mas Deus está dizendo nesta noite: louvado seja Deus, você vai chegar lá mais feliz do que nunca. Alguém pode dizer: louvado seja Deus, não vai conquistar os seus sonhos, os projetos, você vai chegar de barco novo, porque Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de você. Louvado seja Deus, não é qualquer um que está cuidando de você, mas é aquele que está de todas as coisas, que governa todas as coisas. Louvado